Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se você está ouvindo no YouTube, no Spotify, por áudio, cara, seja muito bem-vindo. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, curta, compartilha, comenta, nos ajude, porque quando a plataforma entende que você curtiu, que você comentou, compartilhou, ela entende que esse vídeo é útil e ela leva esse vídeo a mais pessoas. E hoje é um vídeo muito descontraído, estou aqui com a minha digníssima, que agarrou meu coração, que conquistou meu coração. E a gente vai trocar uma ideia, ela vai se apresentar aqui. Vai ser um vídeo descontraído, um vídeo leve, um vídeo que não tem um script, né? A gente vai passar um momento junto aqui, conversando sobre coisas de Deus, sobre a nossa vida. E se presente, meu amor. É isso aí, é um prazer, muito bom estar aqui com vocês, estar compartilhando aí da nossa experiência de vida, que não é pouca, é bem grande. Mas meu nome é Débora, para quem não me conhece, sou esposa do Matheus, tenho 28 anos, somos pais da Laura. A gente vai fazer um vídeo com ela. E estou animada para a gente estar compartilhando hoje um pouquinho da nossa história e do que Deus tem ensinado, né, para a gente nesses últimos dias. Sim. Então, pessoal, é isso. A gente tá casado desde 2014. Ano que vem faz 10 anos. Esse ano, 10 em anos. novembro, a gente faz 9 anos de casado. 9 anos, né, que a gente decidiu por Cristo. Casamos novos. A gente Sim. casou quando eu tinha 20, você 19, né? 19. Então, assim, a gente se conheceu, ela tinha 14 anos, eu tinha 15. E a gente, né, desde lá a gente tá junto, decidiu junto. Fui para a igreja por causa dela. Lacei ele Na das mãos do verdade, inimigo. na verdade, eu fui pra igreja por causa dela e tá aí, É. eu consegui ficar com ela e ficar na igreja Viu? ainda. Vitória. Então, assim, foi muito bom, graças a Deus, a gente tá junto aí desde 2009, junto, Sim. com 14 anos. Em agosto agora a gente faz... Agosto, a gente tá gravando esse vídeo em julho de 2023, então agosto de 2023 a gente faz 14 anos junto. É uma história, Sim. por a gente ter antecipado muitas coisas na nossa vida. Nós entendemos isso, está bem claro. A gente entende que Deus, existe tempo para todas as coisas. Salomão disse em Eclesiastes capítulo 3. Mas a gente entende que nós antecipamos e, consequentemente, quando a gente antecipa algo na nossa vida, nós antecipamos também lutas, dificuldades, Sim. alegrias, provações. Então, assim, mas a gente entende que tudo foi o tempo de Deus, tudo foi o amadurecimento de Deus para a nossa vida. Sim. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre provações, na verdade, sobre estações, tá? Eu falei errado, Sim. provações não, estações da nossa vida. Amor? A gente já viu muitas estações. E eu acho que o mais incrível da nossa vida, não da nossa vida, eu acho que de todo mundo, é você identificar a estação que você está vivendo. É. Né? E saber quem você tem do seu lado, porque situações, né, acontecem, né? Todo mundo sabe que casamento não é fácil, né? Principalmente no início. Eu acho que no início, meio e fim. Acho que toda estação tem seus desafios. E a gente, hoje em dia, vive uma sociedade que desiste muito fácil, né? Qualquer luta, qualquer dificuldade, né, já resolve separar, já resolve acabar com tudo aquilo que um dia você sonhou, planejou, né? E assim, casamento não é fácil. Não é fácil, relacionamento com pessoa não é fácil. Mas quando você conhece a pessoa que está do seu lado, quando você sabe que você escolheu aquela pessoa, é diferente. É difícil? Sim, muito difícil, mas eu acho que a confiança, né, o amor, a amizade é um dos pilares de um casamento, porque se você não tem confiança, se você não tem amizade com a pessoa que está do seu lado, é muito difícil você continuar, muito difícil você levar à frente, né, o relacionamento. Exato, exatamente. E a gente vai falar sobre relacionamento hoje, tá, pessoal? Sobre a nossa vida individual, nossa vida com Deus, a estação da vida. Esse é o grande segredo nosso, como filho de Deus.
1 João, capítulo 3, no versículo 2, João diz assim: Amados, agora sois filhos. Sim. Então ele diz o quê? Nós somos filhos de Deus. Uhum. E aí essa simbologia pra gente entende que nós somos filhos, ou seja, a gente tem uma responsabilidade individual, uma responsabilidade em conjunto. Sim. Seja no casamento, seja na igreja, seja profissional, seja de pai para filho, de filho para pai, que todo pai, né, todos os pais são filhos, né, de uma ordem natural, ou seja, você tem uma mãe, você tem um pai biológico, ou não biológico, né, a gente sabe disso que tem muitos pais hoje que abandonam seus filhos e pais de criação, outros que adotam, né? Tem gente que é adotado, né, de uma forma física, né, porque Paulo diz em Romanos 8 que nós fomos adotados por Deus. A gente não está querendo dizer dessa adoção, nós estamos querendo dizer da adoção física. Né, de pessoas que moram em orfanato, são adotados, ou às vezes nem em orfanato, né, amor? Isso. Então, assim, nós vamos falar sobre estações da nossa vida. Para a gente iniciar, eu quero que você lembre sobre quando o povo sai do Egito, e assim que eles saem do Egito, a Bíblia fala que um anjo vai à frente deles, e aí sobre eles existia uma nuvem, que era uma nuvem como uma coluna. Seja durante o dia uma coluna que resfriava o sol, né, que tapava o sol, fazia sombra para eles. Além disso, dava também direção. E de noite era uma coluna de fogo, ou seja, uma nuvem de fogo, que esquentava eles e também dava direção. Só que eu acho muito interessante, amor, a gente falar isso. A gente vai trazer uma prática para a nossa vida, é que a nuvem não caminhava sempre, a nuvem não direcionava sempre. Vários e vários momentos, durante 40 anos que eles passaram no deserto, a nuvem parava. E o povo tinha que parar também. Então, assim, na nossa vida aconteceu muito isso. A nossa história que a gente começou, né? Vou pegar a história mais do casamento, né? Mas você quer falar antes? Eu acho que pra gente iniciar a falar do nosso relacionamento, a gente tem que falar primeiro a nossa história pessoal primeiro. Claro. Né? Depois a gente inicia o relacionamento. Então, eu tenho 28 anos, fui nascida e criada na igreja, né? E aos 14 anos eu conheci o Matheus. 14 anos eu era bem nova. Na época, eu não podia namorar, né? Porque meus pais achavam melhor só depois dos 18 anos, né? E a igreja também. E a igreja também, né? E assim, muita gente fala assim, regras e regras, porém, são necessárias, né? E assim, a gente, em Efésios, fala que a gente tem que honrar pai e mãe. Então, assim, eu honrei, né? Obedeci. Tanto os pais físicos quanto espiritual. Isso, espirituais. Explica a questão espiritual, para o pessoal entender por que a igreja não deixava. Então, na época, a igreja tinha uma visão de que quem participava de ministério, né? Eu era do Ministério de Dança, Ministério de Louvor, a gente tinha que se guardar, né? E orar para ver se realmente esse relacionamento vinha de Deus, né? E se era algo que Deus planejou, né? Porque assim não adianta nada também a gente ficar namorando com um, namorando com outro, né? Perdendo o nosso tempo. E eu sempre lembro de uma frase que os pastores falavam na época, né? Se é a pessoa que está do meu lado não é a pessoa certa, eu estou namorando a pessoa certa de outra pessoa. Sim. Então, assim, eu sou uma pessoa que sou muito decidida no que eu quero. Então, assim, na época que eu conheci Matheus, eu queria que ele fosse realmente a pessoa certa para minha vida. Entendeu? Então, assim, na época a gente orou 2 anos e 5 meses. Porque só podia, ela tinha 14 anos e 6 meses, e a gente só podia namorar com 17 anos. Essa era a condição. 17, isso. Né? Eu falei errado, falei 18. E a gente escolheu, né? A gente escolheu juntos, não foi uma decisão única. A gente escolheu juntos porque a gente entendia que a gente precisava desse tempo, precisava orar, a gente precisava ouvir a voz de Deus, a gente precisava se conhecer, porque nesse momento foi o momento que a gente se conheceu. Débora, vocês eram santos? Não. Né? Não, ninguém é santo. A Bíblia fala que nós temos que buscar a santidade, seja santo porque ele é santo, mas a santidade vem com arrependimento, com o sangue de Jesus. Não quer dizer que a gente não erra, né? Pelo contrário. A gente errou, né, algumas vezes. E a gente vai continuar errando. E tal, mas assim, o foco mesmo era
o nosso relacionamento. Era saber se nosso relacionamento era de Deus. Sim. Porque na época a gente não queria fazer nada que não fosse da vontade de Deus. E casamos em 2014. Noivamos em junho de 2014. E resolvemos casar em novembro de 2014. A gente não quis fazer festa, né? A gente resolveu uma escolha nossa juntos, né? Mas a gente queria registrar esse momento na presença de Deus, e queria registrar esse momento, né, no altar de Deus. Sim. Então a gente casou numa igreja com a bênção dos nossos pais, a bênção dos pastores. E é isso. E você? Então, eu quero entrar mais nesse assunto de casamento pra frente. Não o casamento apenas em si, porque assim, o casamento, ele é um reflexo daquilo que nós somos individuais. Porque eu não consigo dar pro outro aquilo que eu não sou, né? Eu não consigo te dar amor se eu não tenho amor. É muito interessante isso, porque assim, toda a nossa trajetória, a gente passou por muitas coisas, a gente vai falar aqui sobre estações. O início do casamento, muito difícil, porque eram dois jovens, Sim. casais, que foram se conhecer realmente com pouquíssima idade. Eu estava fazendo Sim. faculdade na época, e entrei, e aí, poxa, a Débora ainda não tinha faculdade, mas Não. ela estava fazendo curso técnico. Na verdade, eu já estava me formando no técnico. Mas estava envolvido, Sim. que eu quero dizer. Então, assim, eu tô querendo dizer porque não tínhamos condições financeiras legais, tá? A verdade é essa, tanto que passamos muitas dificuldades, muitas situações. Então, assim, eu lembro, aí eu trabalhava em uma empresa, no qual eu trabalho hoje, Deus me trouxe de volta para essa empresa, e eu lembro que eu tive uma oportunidade para ingressar na área da faculdade, e saí, pedi aviso, aí fiz aviso prévio uma semana antes. Uma pessoa que tinha me dado a oportunidade falou que essa oportunidade tinha cancelado, então eu comecei a estagiar, recebi R$150, né, por mês. A Débora não recebeu muito bem, então assim, a gente chegou a passar momentos de dificuldade, muita dificuldade, chegar em casa só ter a água da torneira, não era nem do filtro, né, da torneira. Mas assim, eu agradeço a Deus por cada dificuldade, igual o Paulo. A gente sabe viver na escassez hoje, e a gente já viveu na abundância também, uma abundância muito grande, e a gente entende que hoje, como Paulo fala em Filipenses 2, tudo é perda diante da glória de Deus. Nós fomos feitos, eu estava falando com a Débora hoje, nós fomos feitos para a glória de Deus, para o interesse de Cristo e para o bem do mundo. Então nós não fomos feitos apenas para buscar a riqueza. A riqueza é uma consequência daquilo que eu faço, das minhas atitudes. Mas as minhas atitudes, se forem somente para isso, eu sou vazio. A única coisa que eu vou ter é a riqueza, é o dinheiro. Então assim, no nosso casamento a gente passou por muitas situações, além disso, e nós entendemos muito, nós tivemos muita imaturidade ao longo disso. Sim. Não sei se você concorda, mas passamos por muita imaturidade. A gente era órfão. Não digo de pais, tá? Não estou falando. Órfão não é um significado apenas de abandono paterno. Órfão significa um sentimento. Isso. O que é a orfandade? A orfandade é um sentimento que você não é filho de Deus, e através dos serviços, das situações, você quer ser aprovado por pessoas e aprovado por Deus. Mas, como eu vou citar novamente, 1 João 3,2, ele fala que nós somos filhos. E aí, se a gente for ver, é pela graça. E a graça é de graça. Não é uma conquista nossa. Nós não merecemos. É um favor imerecido. E a gente era órfão demais. Era um casal órfão. Sim. E a gente passou muita dificuldade, porque a aprovação de homens, queremos a aprovação de Deus a todo custo. E quando isso não aprovava, nós desistimos. E casamento, ele é uma junção de duas pessoas, de rotinas diferentes, né? De criações diferentes, porque eu fui criada totalmente diferente da forma que o Matheus foi criado, né? Então, assim, é desafiador. Sim, desafiador. Porque assim, gente, quando a gente fala de casamento, a gente fala do nosso maior ministério. Hoje, você vê pessoas,
E eu vou ser bem sério, tá? Pessoas que casam 1, 2, 3, 4, 5 vezes e pregam e faz tudo. Mateus está dizendo que não pode? Não é aquela questão que não pode. É questão que primeiro você tem que consertar a tua própria vida. O teu primeiro ministério é a sua família, a sua casa. O meu primeiro ministério é minha esposa e a minha filha. E eu vejo pessoas que desejam coisas, né, na igreja ou qualquer outro lugar, mas não têm cuidado da sua casa. Entende? Do seu bem-estar na sua família. Bem-estar que eu falo é bem-estar mesmo. Porque se a gente não está bem na nossa casa, é claro, eu vou ter problema com a Débora, a gente vai ter briga. Durante esses anos nós tivemos muitas situações e todos os dias vamos ter. E uma frase que ela me falou uma vez, e eu pego pra mim, casamento é abrir mão. Quando você para de abrir mão, o casamento, ele separa. Você vai ver que todas as separações ocorreram porque alguém parou de abrir mão. Ou seja, buscou a sua necessidade em primeiro lugar. O seu se satisfazer no outro em primeiro lugar. Ou seja, eu preciso que a Débora me satisfaça. Não, eu não preciso disso. Eu quero satisfazer a Débora. Eu quero abrir mão de muitas coisas minhas para que elas tenham o bem-estar, a gente esteja junto, a gente se ame junto. Então, assim, na nossa vida não é diferente. Porque na nossa vida com Deus, quando a gente para de abrir mão, a gente estava na igreja hoje, a pastora estava pregando exatamente isso, quando a gente para de morrer para nós mesmos, a gente passa a buscar interesses que Deus não deseja. Deus não deseja que buscamos coisas, Deus deseja que buscamos a Ele. Interessante, amor, porque quando você vê o povo lá no deserto, aí você vê em Êxodo 19, quando Moisés ele vai, né, ele tem a 19 e 20 ali que Deus dá para ele os 10 mandamentos, o desejo de Deus é que todo o povo subisse ao Monte Sinai. O que é o Monte Sinai? É o lugar onde Deus revelou quem ele é, quando ele fala eu sou o que sou, o Yahvé, e Deus revelou os 10 mandamentos, ou seja, Deus desejava uma nação de sacerdotes, ou seja, uma nação, um povo que conhecia ele. Mas o povo ficou com medo e deixou Moisés ir. Então o que acontece? Quando a gente para de desejar o Senhor, nós terceirizamos coisas e nós começamos a buscar algo, porque no nosso coração nós temos o anseio sempre de buscar algo, de suprir alguma necessidade nossa, seja com pessoas, seja com coisas, seja na família. A Débora não pode suprir a necessidade que eu tenho. Como eu falo, tem um autor que eu não conheço, é desconhecido para mim, se alguém souber pode botar nos comentários, que ele diz que nós temos um vazio do tamanho de Deus dentro de nós, ou seja, só Deus pode preencher isso. E na nossa vida toda, as estações da nossa vida, os momentos em que nós titubeamos, foram os momentos em que nós desejamos o preenchimento de coisas. Sim. E automaticamente isso nos leva a se afastar de Deus, sabe? Porque a gente está muito ligado ao pecado físico. Muitas das vezes Satanás ele sabe que quando você está firmado em Deus, você está atento ao pecado. Quando você peca, você se arrepende. Mas o problema são as distrações. Sim. O que são distrações? Situações financeiras, dívidas, empresas, emocional, porque tem muita gente que está vivendo igreja, vivendo ministério, vivendo não sei o quê, e está quebrado por dentro. Daqui a pouco, quando descobre uma depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, e não consegue lidar com aquilo porque, poxa, eu pregava, poxa, eu estou à frente de coisas, eu estou à frente de uma igreja, eu estou à frente de uma liderança, eu estou à frente de qualquer ministério que seja, ou talvez nem esteja à frente, mas, poxa, eu sou crente, eu não posso ter depressão. Depressão no passado era visto como pecado, e hoje a gente entende que depressão é falta de substâncias que o nosso corpo parou de produzir. Aí tem várias, né? Eu não tenho essa especialidade para dizer para vocês, mas a gente precisa aprender isso. Então, no nosso casamento, nós passamos por muitas coisas. A gente vai enumerar algumas aqui, mas o que eu mais entendo hoje é que nós precisamos aprender as estações da nossa vida. Sim. Então, eu sempre ouvi muita gente falar, né, que o primeiro ano de casamento é difícil, depois 5 anos é difícil, e quando chega os 10 anos é mais difícil ainda. Aí eu fico pensando, deve ser igual um jogo de videogame, né, porque cada fase é mais difícil do que a outra. Só que a gente tem que pensar que os desafios, eles não são feitos para nos derrotar ou nos destruir. Sim.
Os desafios são feitos para nos tornar mais forte ainda para enfrentar mais um desafio. Então, assim, no casamento, os desafios são financeiros, emocionais, familiar, porque assim, a gente acha que o familiar não interfere. Interfere sim. Nossas limitações, Isso, muita gente também acha que eu casei, mas a minha família continua sendo minha família. Não. Eu casei, hoje é minha família. É o meu marido e minha filha. Minha mãe, minha tia, né? Meus avós são meus familiares. Hoje, nós precisamos... Casamento é focar, né, na nossa família. O que é importante para minha família? Quais são os limites da minha família? A gente tem que entender os nossos limites. Eu acho que um dos maiores erros do ser humano é não entender os seus limites. Sim. E quando a gente não entende o nosso limite, a gente ultrapassa ele e morre. Sim. Morre, não tô dizendo fisicamente, muitas das vezes fisicamente, né? Sim. Mas a maior parte das vezes é emocionalmente. Sim. Quando você não entende o seu limite. E um casamento é esse, o casamento é isso. Eu entender o limite do Mateus, né? E ele entender o meu limite. Isso acho que é uma das chaves mais importantes de um casamento. A gente precisa entender o limite do outro. A gente não pode ultrapassar o limite da pessoa que está do seu lado. Exato. Né? Apesar da gente ser uma só carne, eu sou a Débora e ele é o Mateus. Nós somos seres únicos, Somos individuais e únicos. A gente vive junto, a gente é uma só carne, mas eu sou única, entendeu? Eu preciso me respeitar, Mateus precisa se respeitar, eu preciso respeitar ele precisa me respeitar. Exato. Então, assim, o que eu mais fico... É legal, esses dias eu estava até conversando com você, como é bom olhar para trás e ver que deu certo. É verdade. Agora, é claro, gente, a gente teve muito erro, cara. A gente teve muitas situações. Eu tive situações financeiras sempre batendo na minha porta, sempre foi o encalço, né? A pedra no sapato para mim, porque sempre fui um cara muito arrojado, né? Na verdade, acho que a palavra é essa. Tanto que eu já fiz quantas coisas que eu já trabalhei, meu Deus. Sim. Se eu contar aqui, deve dar uns 10 anos, devo ter 10 especialidades, assim, vamos dizer. Experiências. Especialidade não, experiências. Então, assim, porque eu sempre fui arrojado, sempre tentei, sempre busquei, sempre trabalhei. E, no final disso, né, acabou que eu consegui chegar a um ápice, né, de uma situação... Num limite. Né? Mas um ápice até financeiro. Consegui um alcance financeiro da onde eu buscava. Então, assim, mas eu também cheguei no meu ápice emocional. Sim. Então, assim, eu cheguei no meu sucesso, onde eu queria chegar, que eu desejava o sucesso, que eu me visualizava, só que foi meu limite emocional, meu limite do Mateus, e eu não respeitei esse limite. Então, assim, por conta disso, eu tive muita alternância de emoções. E automaticamente isso afetou no meu casamento, isso afetou no meu ministério, isso afetou no meu relacionamento com a minha filha e com a minha esposa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando, eu vou voltar na minha fala, quando nós não entendemos a estação que nós estamos vivendo, nós começamos a buscar pela nossa própria força e nós deixamos de viver pela fé. A fé é uma vida em que quando as outras pessoas olham pra gente, elas não conseguem entender. Mas a fé não é para entender, a fé é para viver. A fé é para crer e viver, esperar as coisas que a gente não se vê, não se espera. A fé é um estilo de vida em que o natural não explica. Sim. Sabe? Então, assim, a gente precisa aprender. Então, quando eu falo que eu tive essa estação da minha vida, não foi apenas, amor, isso tem um ano, tá? Faz um ano esse mês, então foi em julho de 2022, que foi meu auge lá, tanto financeiro quanto o esgotamento emocional. E o que acontece com isso? Quando a gente não entende, quando a gente não se respeita, na verdade não foi julho de 2022, foi de 2014 até julho de 2022. E aí você não vai se respeitando, porque a gente é pregado uma cultura em que você precisa conquistar. E essa é a palavra, você precisa conquistar. Você precisa avançar, você precisa não sei o quê.
Não que não seja importante. Sim, mas assim... Mas não pode ser a prioridade da sua vida. Mas lembra que a gente falou? E quando a nuvem para? Você não pode andar. Se Deus está falando para, e não é parar, é largar e abandonar tudo. Não, é descansar em Deus. Isso. Quando a gente olha no sétimo dia, eu tive uma crise quando eu vi isso algumas vezes. O sétimo dia da criação de Deus, o que a Bíblia fala que Deus fez? Descansou. Claro, gente, que ele não descansou porque Deus estava cansado. Deus não se cansa, tá? A Bíblia fala isso. Deus não se cansa. Só que ele não descansou, ele contemplou a sua criação. Ele repousou a presença dele sobre a criação. O que é isso? A gente parar também e começar a contemplar a nossa vida. Sim, a gente precisa também agradecer, ser grato pelo que a gente tem. Porque muitas das vezes a gente fica assim, poxa, eu não tenho isso, fulano tem. Poxa, mas o que você tem hoje? O que você conquistou até hoje? Entende? Assim, igual ano passado, né, a gente passou por essa situação. Naquela época a gente não sabia contemplar, né? A gente não sabia contemplar, né? Na verdade, eu acho que a gente aprendeu a contemplar esse ano. Esse ano. Então, assim, se a gente for olhar para trás, eu tinha um emprego que eu sempre sonhei ter, mas a gente não sabia contemplar. Eu não sabia contemplar, né? A gente tinha uma família que hoje em dia é raro, né? Muito raro. Ter uma filha abençoada. Um casamento de anos, né? Matheus foi meu primeiro namorado. As pessoas às vezes falam assim, mentira. Não, namorado, foi meu primeiro namorado. Eu não tive outro relacionamento. Assim, então hoje em dia é raro ver uma coisa dessa, porque a gente vê muitos divórcios hoje em dia por coisas bobas. Sim. Né? E hoje em dia tá na moda de um divórcio amigável. Muita gente posta, hoje encerramos mais um ciclo. É pra ganhar like, meu Deus, gente, misericórdia. Eu digo isso, gente, porque assim, eu penso que o casamento é algo muito importante. Eu escolho compartilhar a minha vida, compartilhar o meu corpo fisicamente com uma pessoa. E às vezes, quando a gente fala assim, vou me divorciar, ei, você não tem valor pelo seu corpo, você não tem valor pelas suas emoções, pela sua vida, entende? Assim, eu não tô julgando, não tô, né? Se você tá vendo esse vídeo e você é divorciado, eu não tô te julgando, não, mas eu tô falando que existem escolhas, né? Existem, assim, a gente tem que escolher a lutar por aquilo que a gente quer. E muitas pessoas não sabem lutar por aquilo que elas querem. Acham que desistir é melhor. Desistir é mais fácil. Sim. Né? Parar é mais fácil. Sim, sem dúvida. Então, assim, um casamento não é fácil, mas também não é impossível. Sim. Né? E na época a gente não sabia contemplar. A gente tinha uma família, tinha uma filha abençoada, porque tem, né? Porque assim, Laura, eu gosto de usar essa palavra, porque ela é surreal, né? Nos momentos mais difíceis da nossa vida, no momento em que a gente ficou um pouco afastado da presença de Deus também, porque assim, nós somos seres humanos. A gente quis buscar com a nossa força. Isso. Eu tive uma dívida e tal, algumas coisas na nossa vida, uma empresa e tal. Isso. Não vou entrar em detalhes, mas assim, aí a gente parou, analisou e falou, caraca, a gente essa foi a nossa realidade. Talvez seja a sua realidade, tá? Por isso que a gente precisa compartilhar. Poxa, a gente ficou muito tempo na igreja e tal, a gente não correu atrás da nossa vida. Olha que loucura isso. Enquanto a gente estava... A Bíblia fala, se você quer ganhar a sua vida, você tem que perder. E se você quer perder a sua vida, você vai ganhar. Então, assim, quando a gente parou para analisar isso, não, eu preciso trabalhar, eu preciso não sei o que. Trabalhava, né, amor? Pegava 11 horas da manhã, às vezes chegava em casa meia-noite e meia. Tinha dia que teve a vez que eu cheguei 1h30 da manhã. Sim. Então, assim, trabalho. E nesse momento, a gente automaticamente foi inconsequente, não foi uma decisão nossa, não, vamos nos afastar da igreja, ponto. Foi consequência. Mas foi assim, um processo que a gente não foi percebendo e quando a gente foi ver... E também, assim, a gente estava no auge da pandemia também. Tinha isso também. Eu acho que... Filha recém-nascida, Laura era recém-nascida, isso. Assim, né? Tinha o quê? 2 anos? 1 ano? Por aí. 2 anos. E assim, demandava muito tempo, demandava muita atenção nossa.
Só que, como o Matheus falou, foi um decorrer. A pandemia, ela veio e para destruir muitas pessoas também. Sim. Porque assim, acho que não só fisicamente, né, amor? emocionalmente, porque acho que a pior experiência às vezes é você lidar com você mesmo. Às vezes você não se conhece. Às vezes, quando você não se conhece, você não sabe o seu pior eu, a sua pior parte, os seus limites. E nessa pandemia, muitas pessoas se perderam. Sim. Entendeu? E assim, e se perderam em si mesmo, né? Como em você si falou, mesmo. se a pessoa não se conhece, ela para, analisa e fala, tipo, quem sou eu? Ela se perde. Aí começa as perguntas filosóficas, né? Quem sou eu? Pra onde vou? De onde eu vim? De onde eu vim? E aí começa a teoria. E assim, a pandemia ajudou muito em relação a isso, né? Porque a gente foi ficando em casa e a dificuldade financeira, eu trabalhava, tinha dia que eu trabalhava 24 horas e pegava extra. Eu também. Aí lá a gente começou a pagar babá, porque valia mais a pena pagar babá e eu sair na rua pra fazer dinheiro e tudo mais. Sim. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu não tô dizendo que você não tem que trabalhar. A gente não tá sendo aqui franciscano, né, dizendo para você que a gente é bom ser pobre, a gente não está endeusando a pobreza e o sofrimento. Não somos isso. Mas nós estamos falando sobre estações da nossa vida e que, independente da situação, da estação da sua vida, nós devemos caminhar com Deus. Nós devemos estar diante de Deus e deixar muitas das vezes. Por que a nossa obediência tem que gerar resultado e vitória? Nem sempre isso vai acontecer. Se a gente for ver Juízes 19, depois você lê esse texto, fala que o povo de Israel, existiam as tribos, e a tribo de Benjamim cometeu um pecado, né? Os líderes cometeram um pecado sobre um levita, né? O tribo de Levi, sobre um homem da tribo de Levi, e eles mataram uma concubina desse homem. E esse homem pegou e distribuiu as partes dessa mulher para as tribos. E aí, ali aconteceu uma guerra. Eu vou tentar resumir a história. E Deus virou para as 11 tribos e falou assim, vá contra eles, pode ir. Eles foram no primeiro dia e eu não vou lembrar certo se foi 28 mil, foi mais de 20 mil homens, na primeira vez, amor, que morreram. Ou seja, eles obedeceram ao Senhor e o que aconteceu? Foram derrotados. Voltaram, e a Bíblia fala que eles choraram e falaram, Senhor, nós estamos indo contra o seu povo, porque a tribo de Benjamim pertencia a Israel, pertencia ao povo de Deus. E aí o que aconteceu? Eles voltaram, oraram, choraram, e Deus falou, vai. Quando chegou depois, morreram. Aí morreram, não sei se foi 30 mil homens. Esse número eu não lembro de exato, assim. Eles voltaram, oraram, Deus mandou, e depois eles tiveram vitória. Então, ou seja, obediência não é conveniência. O que é conveniência? Eu obedeço para ter algo em troca. A nossa vida, nós temos que ter esse entendimento. Se eu amo a Deus, é amar a Deus obedecendo a Ele, se Ele fizer ou não. Sim. A igreja é perseguida, as pessoas obedecem a Deus e são mortas. Aí você vai me explicar, Matheus, por quê? Porque a obediência a Deus não significa vitória nesse mundo, significa vitória para a eternidade. Sim. E assim, a gente aprendeu muito isso, foi na marra, um pouco na marra, né? Mas assim, o relacionamento ele é firmado na rocha, né? Quando eu olho lá para trás e lembro, quando a gente decidiu orar 2 anos e 5 meses, 6. 2 anos e 6 meses, foi uma escolha de que, poxa, eu vou firmar meu relacionamento na rocha, que é Cristo. Pedra angular. Né? Eu vou firmar, a gente plantou isso lá atrás. Por isso que quando a gente hoje em dia fala assim, poxa, mas ora primeiro, né? Busca para ver se esse relacionamento é de Deus ou não. E não só esse relacionamento, porque essa oração é uma oração de conveniência também, né, amor? O que acontece? Quando eu só oro para namorar, poxa, se eu tô gostando pra Débora, eu vou orar pra Deus me confirmar, mas meu irmão, meu coração já tá super confirmado. Poucas vezes que eu vi gente falar que Deus não confirmou. Não é. Só que assim, o mais importante é que assim, todo relacionamento rápido, né, quando você conhece a pessoa, rápido, quer dizer assim, aquele conhecimento de pessoa rápido e você se apaixona, você fica cego. Sim. Mas é importante você abrir os seus olhos, peça a Deus para abrir os seus olhos e que você conheça a pessoa que você está se relacionando.
Conheça. É claro, Débora tem os erros, eu tenho os meus erros, mas esse relacionamento, essa amizade a gente leva para a vida toda. É muito importante isso. Então, quando a gente olha para o nosso casamento hoje, a gente vê reflexos de lá atrás. E como foi bom. Sim. Na época, a gente obedecia, mas era horrível. A gente via todo mundo namorando, via todo mundo fazendo. E aquela coisa, né? Poxa, todo mundo pode, a gente não pode. Por que a gente não pode? E você acha que a gente assim, queria com todo o coração? Óbvio que não. Óbvio que não. Tivemos muitas situações, muitas dificuldades. Como a Débora falou, erramos. Mas hoje, nós entendemos que o reflexo da nossa vida hoje é porque nós plantamos lá atrás. E a gente vai contar para vocês que, igual ano passado, você quer contar alguma coisa em relação a isso? Igual ano passado, eu tive né, como eu falei, eu cheguei a um esgotamento emocional e eu tive uma depressão profunda, assim, muito grande. É quando eu falo assim, porque não relativizando, que um tem mais ou tem menos. Mas assim, eu tive uma depressão que eu fiquei 4 meses trancado dentro do quarto, eu saía pouquíssimas vezes pra rua, quando eu saía eu queria voltar pra casa. Muitas vezes, né, amor, a gente ficava, porque aqui a gente tá na sala da nossa casa, a Débora e a Laura, né, minha filha e a Débora, ficava aqui na sala, eu ficava dentro do quarto. Então assim, eu perdi esse contato com minha filha. Eu lembro de um dia que você chegou pra mim e falou assim, ó, Matheus, você vai precisar reconstruir, vai falar reconquistar não, é reconstruir o seu relacionamento com a sua filha. Olha que loucura, gente. Sim, porque acabou que a Laura ficou muito grudada a mim, né? Muito. Porque, na verdade, não que o Matheus não era presente, mas ele estava num momento em que ele não conseguia demonstrar afeto, ele estava decepcionado com ele mesmo. Sim. Por não respeitar os seus próprios limites. Então, a Laura, ela não teve não é que ela não teve. Mas durante esse período, ela ficou próxima de mim porque eu estava, né, sustentando. Assim, e esse sustento é um sustento emocional. Sim. Né? É um sustento emocional, um sustento de tomar a frente. Sim. Porque a gente entende o que não é falando que um é maior do que o outro. Não. Pelo amor de Deus, não. Mas nós precisamos aprender o nosso papel aqui na Terra. Qual é o nosso papel? Qual é o seu papel no seu trabalho, na sua escola? No seu trabalho, se você é chefe, você tem que aprender o seu papel e assumir esse papel. Não é só aprender, assumir esse papel. De que você vai liderar um pessoal, ou se você é subordinado, você tem que entender, respeitar o seu chefe e aprender com isso, e seja em qualquer área da vida. Então, no ambiente familiar, de casal, de família, Deus entende que o homem é a autoridade. E nós fomos feitos, o homem foi feito para ser também o suporte emocional. Aquele que sustenta. Então, quando aconteceu isso, a Débora sustentou todas as coisas. Todas as coisas, porque o Matheus não sustentava nem ele mesmo. Ele não sustentava nada, a verdade é essa. Então o que aconteceu? A Débora sustentou, deu suporte emocional para ela, para minha filha e para mim. Ela sabe muito bem, eu falo isso muito com ela. Ela deu suporte emocional para mim. Só que o Matheus, o desejo do Matheus era não viver. Era não viver. Então, como se eu não quero viver, automaticamente eu não desejo nada. Entendeu? O amor sempre existiu. Quem passa por uma depressão sabe, não é a falta de amor. Falta de, tipo assim, você parou de amar pessoas. Não, não é isso. É você parou de amar a si mesmo. De se amar. E aí você não consegue demonstrar nada. E aí eu vi, às vezes, a Laura, no início até sentia falta, né? Isso era pior ainda. A Débora, às vezes mal. Eu lembro de um dia que a gente sentou aqui, não era esse sofá, era outro sofá que a gente tinha. A gente sentou aqui na sala e a gente não conseguiu. A gente ficou horas aqui, uma noite. A gente ficou horas e a gente não conseguiu trocar um diálogo. Porque a Débora estava mal e eu, então, assim, nem não existia. Acho que era verdade, eu era um vivo morto, né? Ou morto-vivo, o que diz? Um vivo morto. É, isso aí. Então, assim, eu lembro desse período como um período muito forte. E uma das coisas que marcaram a gente, pra mim o que mais marcou a gente foi a nossa filha. Sim. A Laura, como eu disse, ela é surreal. É surreal como Deus usou ela. Usou ela na época e usa até hoje, né? Ela estuda numa escola evangélica, né? Que segue os princípios nossos, né? Que a gente acredita.
E assim, ela chegava cantando musiquinhas, assim, a gente passando por pior momento da nossa vida, um Perguntando onde que Deus perrengue estava. danado, e ela, Jesus é maravilhoso. E assim, a gente olhava e a gente não entendia. Eu falava, gente, Ele como salva, assim? ele cura, Ele ele faz feliz. Eu falei, feliz. que felicidade é essa? É, Que a gente não estava vivendo. Mas a gente aprendeu a viver uma felicidade que muitos pregavam, que muitos há muito tempo sempre falou, sempre na igreja sempre foi falado, a verdadeira felicidade está em Cristo, só que a gente nunca viveu isso, nunca tinha vivido isso. isso, na verdade, é a contemplação. O que falta para muitos, e faltava para a gente nessa época, era contemplar o belo. O que é contemplação? É você estar no pior momento da sua vida e você saber viver feliz, Sim. contente. Óbvio, vai te machucar, às vezes vai te doer. Igual Paulo fala, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Você acha que era fácil para Paulo estar preso, ser machucado, tipo assim, ser teve naufrágio, teve vezes que Paulo foi violentado. Não era fácil, cara. Fisicamente não era fácil. Só que ele sabia viver contente. Ele sabia ter contemplação. Contemplação é você olhar para Jesus e ter esperança. A Bíblia fala que a nossa esperança não está em nós. A nossa esperança está em Cristo. É difícil, gente. É muito difícil. Sim, É muito difícil. Gente, é muito difícil. Mas é uma constância. A partir do momento que você decide contemplar, tudo parece que você está num cômodo escuro e uma luz acende. Exato. Entende? Então, assim, quando você começa a olhar, poxa, eu tô no pior momento da minha vida. Ei, peraí, nada sai do controle de Deus. Eu tenho isso tão forte no meu coração que qualquer coisa que vem, às vezes, eu sou um tipo de pessoa que me abalo muito fácil com qualquer situação. Sim. Né? Eu tive crises de ansiedade fortíssimas, não tive depressão, porém tive crises de ansiedade fortíssimas. Eu ia chegar nessa parte, porque assim, como a Débora sustentou, aí depois a gente eu passei pelo psicólogo, pastor Washington, os nossos pastores foram sensacionais, pastor Flávio, pastor Josi, pastor Washington, foram sensacionais, sensacionais. E o pastor Washington me ajudou na parte da minha emoção, né? Ele é psicólogo, então assim, nas minhas emoções. E aí eu consegui dar uma restaurada. Sim. E eu fui muito rápido, né? Eu acredito Foi. Acho que foi 2 meses de psicólogo, já levantei, já me reergui. E aí quando eu vi que Mateus estava melhor, eu relaxei. É que não é que eu relaxei, eu parei Deu-se o direito. Isso, eu me dei o direito de deixa eu respirar um pouco, porque parecia que eu tava segurando um fôlego, né? E foi aí que começou as minhas crises de ansiedade. E assim, foi muito, muito ruim pra mim. Mas ao mesmo tempo eu não queria. Aí foi a hora que, cara, foi palavra de Deus 24 horas em cima da dela. E eu sou apaixonado por Bíblia, entendeu? Então assim, eu leio Bíblia, às vezes eu passo 8, 9 horas por dia estudando, tá? E eu ficava de saco cheio, porque assim, eu falava assim, mas eu não consigo ver, eu não consigo acreditar. A gente não tem outro diálogo. Viver, a gente não sei você não tem outro, a gente não consegue falar. Só que eu estava totalmente perdida, totalmente destruída. Então não tinha diálogo de forma nenhuma. Sim. Né? Era só chorar, era só preocupação, porque quando você tem ansiedade, você se preocupa por algo que não aconteceu ainda, né? E tem gatilhos, né? Gatilhos. Então, e eu também tive, nesse processo, a Débora, eu ainda estava com resquícios finais. Eu tive algumas crises de ansiedade na igreja, principalmente na igreja, me dava muita crise, porque a gente era muito envolvido com a igreja. A gente era muito envolvido com a missão, com tudo mais. Então, assim, a gente tinha uma rede, né? Vamos dizer assim, um grupo discipulado muito forte. A gente abandonou, não é que abandonou eles porque a gente queria abandonar, porque a gente não estava mais, assim, aguentando mais. Não era não eles, era a gente, entendeu? Era sobre a gente. Então, assim, aí a gente era super envolvido, e aí
nesses momentos da igreja, a gente acabou dando muita crise de ansiedade. Que a gente lembrava lá, e lembrava, eu pensava, como que vai ser agora? Uhum. Eu não vou conseguir e tal. E aí tinha vezes que eu tinha que sair da igreja, eu tinha que vir embora para casa, porque eu não aguentava. Sim. Eu lembro de uma vez aqui perto, a igreja é bem próxima da gente, e começou o culto e tal, e antes de acabar eu já tinha que ir embora. Eu já ficava ansioso, nervoso. E se a Débora, ou né, quem estava lá na igreja que a gente estava próximo, não fosse embora, eu pegava e saia na frente. Porque eu não conseguia nem me relacionar com pessoas, nem nada. Então, assim, esse momento da Débora foi um momento que eu entendi assim, cara, ela tá, e ela começou também a se tratar com o pastor Washington, e aí eu falei, cara, aquilo que Deus está plantando em mim, e era muito forte, gente, queimava meu coração de compartilhar aquilo que Deus estava falando comigo, eu compartilhava, até um ponto em que a palavra de Deus se tornou viva. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, Deus me usou nessa época para trazer vida espiritual na vida da Débora, e as emoções estavam sendo tratadas. Deus também enviou o pastor Washington para tratar a vida dela, para tratar o coração dela, e ela foi tratada por Deus, né, nas emoções, e o espírito dela foi vivo novamente. E é né? interessante a gente falar que quando a gente está perdido, resumidamente, sem identidade, nada faz sentido para você. Nada faz sentido para você. Você pode olhar um quadro e ver que ele é vermelho, mas aquilo ali não faz sentido para você. Sim. Isso significa que você está totalmente perdida, totalmente sem direção. E isso é um dos resultados de não se respeitar, Sim. né? Não entender o seu limite. Hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu entendo o meu limite. Eu sei quando eu preciso me calar, eu sei quando eu preciso ficar quieta, né? No meu canto. E nada melhor, gente, hoje eu posso falar isso com bastante convicção, porque eu passo por isso. Nada melhor do que você. Hoje eu mergulho na palavra de Deus totalmente diferente do que há 3 anos atrás, 4 anos atrás. Sim. É totalmente diferente. Deus, ele me chamou de tal forma, ele assim, me aceitou novamente, né, que a gente costuma falar isso, e quando a gente retornou, né, para a igreja, ele me abraçou de tal forma que eu não esperava. Sim. E é isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Ele te abraça, ele te aceita de uma forma que você nunca imaginou, de uma forma que você nunca achou que seria assim. Entendeu? Então, assim, ele me respeitou mais do que eu me respeitei. Sim. E eu senti isso, sabe? Eu sentia que Deus, ele botava em mim um sentimento de que totalmente diferente, um sentimento de amizade. Eu não sei expressar, porque não tem como expressar em palavras. Só quem vive, só quem sente sabe o que é isso. Entende? Então, assim, sabe, sentiu o acolhimento dele. Filho, não órfão. Isso, entendeu? A adoção de Deus. Você se sente assim, de uma forma física, né, amor? Se sentir aceito, independente do que você fez, independente do que você pensou. Porque muitas das vezes a gente se julga só pelos nossos pensamentos. Sim. Nossa, mas eu pensei isso. Deus não está preocupado com isso. Ele não quer saber o que você pensou, o que você vai pensar, o que você deixou de pensar. Ele só quer te mostrar o que ele quer ser para você. E hoje eu falo que eu conheci um Deus totalmente diferente do que eu achava que eu conhecia. Sim. Sabe? Hoje eu consigo olhar para qualquer coisa, qualquer lugar e contemplar Deus naquilo, sabe? Eu escuto a voz, não é voz, mas eu consigo ouvir ele, espírito, né? Coisa que eu nunca senti antes, entende? Então, assim, Débora, você lê a Bíblia igual Mateus? Não. Mas eu tenho que buscar isso. Não que eu tenha que ser cada um. Você não tem que ser Mateus, né? Você Exatamente. É Débora. Isso que é o nosso problema. Cada um tem suas particularidades. Sim. Né? Mateus tem esse dom. Mateus tem essa vocação de querer ler a Bíblia. Ele grava versículos assim. Eu não.
Mas não quer dizer que eu estou em pecado por isso. Sim. Não, eu vou ler minha Bíblia, eu vou escutar a voz de Deus através de versículos e tal, mas é cada um no seu espaço, no seu quadrado. E Deus nos respeita. Do seu jeito. E Deus entende, sabe? Deus, ele te aceita do jeito que você é, não do jeito que você... tem gente que fala assim, eu nasci assim, vou morrer assim, vou viver assim. Não! Deus te aceita, porém, a gente precisa também entender que algumas coisas precisam ser mudadas. Claro. É um morrer assim mesmo que a gente falou, né? Isso, a gente precisa entender que algumas coisas precisam ser mudadas. E no casamento é isso, é a gente dar a mão e falar assim, vamos deixar Deus nos mostrar o que é um casamento. Vamos deixar Deus agir através de nós. E hoje a gente vive assim. Hoje a gente escolheu viver assim. Hoje a gente escolheu não olhar o que vai acontecer amanhã. Não é não se preparar. Mas o que a Débora está querendo dizer é o seguinte... É não se preocupar com aquilo que não aconteceu. Não andem ansiosos, sabe? Entendeu? E isso. Por mais que a gente saiba, por exemplo, mês que vem a gente tem um problema muito importante para resolver. A gente vai chegar lá, Deus vai estar no controle e é o que eu pego para mim hoje, para sempre, é que Deus não perde o controle de nada, de nada. Impressionante. Tudo que acontece tem um motivo. Tudo que acontece tem um dedo de Deus. Posso falar daquela passagem que eu te falei, quando a gente viveu? O que acontece? Quando eu saí da depressão, a primeira coisa que Deus falou comigo foi essa passagem sobre a fornalha, né? Quando você vai ver lá na Babilônia, que existia Sadraque, Mesaque, Abednego, eles não se dobraram, né, ao Deus. E aí o que acontece? Eles foram lançados pelo rei Nabucodonosor, que enviou seus servos para lançarem. E a fornalha estava muito quente e tudo mais. Eu não vou entrar em aspectos assim tão detalhistas. Eu quero entrar nesse aspecto. E aí, quando você olha na Bíblia, o rei Nabucodonosor olha e fala assim para os seus servos. E assim, é interessante só falar isso. A fornalha estava tão quente que as pessoas que jogaram eles na fornalha morreram. Sim. Só para vocês terem noção de quanto estava quente. E aí, quando o rei Nabucodonosor olha para a fornalha, ele fala assim, vocês lançaram 3 ou 4? Ou seja, Cristo estava ali com eles. E o mais interessante, ele fala assim, eles estão andando. Quando eles foram lançados, eles estavam amarrados, né? Claro que provavelmente foi com a mão para trás. Eles estavam amarrados. Ou seja, o fogo, o que o Paulo diz? Que a prova das nossas vidas será provada pelo fogo. E o Deus fala o quê? No mundo tereis aflições. Quando passares pelo fogo, quando as águas te atingirem, quando, não é uma condição, é uma ação, é um verbo de ação. Vai acontecer dificuldade, aflições, situações na sua vida. Ponto. E quando Deus nos provou, esse tempo foi um tempo de provação da nossa vida. Quando Deus nos provou, a gente pode ter talvez cometido erros nessa aprovação. Perdido nessa aprovação, na nossa falta de maturidade, que eu acredito. Sim, porém a gente se perdeu, mas Deus não perdeu a gente. Não. E o que eu entendo desse texto? Eles estavam presos, depois eles estavam andando. Ou seja, foi isso que eu falei com a Débora. Deus nos fez passar pela prova e as amarras da nossa vida que nós tínhamos muito, situações de 10 anos nós resolvemos. Sim. Tinha um apartamento de 10 anos, né, que Deus foi e destravou. Então, assim, foram situações da nossa vida em que Deus nos liberou disso. Ou seja, as amarras da nossa vida, não só isso, tá? Teve outras coisas. Deus nos livrou e nós fomos livres das situações passadas. Sim. Hoje somos livres de qualquer coisa. Claro, nós vamos errar, nós somos pessoas, somos falhos, mas hoje eu e Débora nós entendemos o seguinte: se eu errei com você, eu vou pegar e vou te pedir perdão. Se eu errei com a minha esposa, na mesma hora eu peço perdão. Eu não fico mais acumulando situações dentro do meu coração, porque quando esse momento de depressão veio sobre mim, quando Deus nos livrou disso, a Débora da crise de ansiedade, nós entendemos o que? Precisamos de pessoas. Porque nesse momento, né, amor, que a gente se fechou para o mundo. E para o mundo que eu falo é todo mundo. A gente se fechou para as pessoas. Não, a gente precisa da nossa família, eu, você e Laura, e a vida segue. E não foi. Nós precisamos além disso, porque eu coloquei um peso muito grande sobre a Débora colocou também um peso muito grande sobre cima de mim, sobre a nossa filha também sobre a gente,
e a gente se fechou para o mundo, e não é isso. Deus quer que sejamos casais, mas Deus quer que tenhamos também uma vida além do casamento. Sim. Claro, você entende o que eu estou querendo dizer. Uma vida além do casamento, amizades, pessoas saudáveis, pessoas que vão te levar para frente, pessoas que vão também te dar uma esticada, né? Então, Deus deseja isso. Então, todas as amarras foram retiradas. Então, não sei se você está passando provação, agradeça a Deus. Por isso que Paulo fala que ele se alegra nas provações. E nós precisamos também nos alegrar nas provações, porque o que nós temos aqui, essa tribulação, porque a pequena tribulação gera peso, leves e momentâneas tribulações vão gerar um peso de glória eterna. Paulo diz sobre isso. Então, ele fala de leves e momentâneos. Um cara que teve naufrágio, teve açoites, teve várias coisas, e ele fala que isso são leves e momentâneas tribulações gerarão peso de glória eterna. Então, nós precisamos entender as estações. Como que a gente entende? Relacionamento com Deus. Sim. Relacionamento com Deus, relacionamento com pessoas. E isso traz o primeiro e o segundo mandamento. Deus fala que todos os outros mandamentos se resumem em amar a Deus e amar o próximo. Isso, através disso, a gente consegue entender a nossa estação de vida, e a gente consegue viver de uma forma agradável. Vamos errar? Óbvio que vamos. Vamos falhar? Óbvio que vamos. Mas é na nossa falha que o poder de Deus se aperfeiçoa. É quando eu estou fraco que o poder de Deus vem, se aperfeiçoa, e aí eu me torno forte em Deus. É o arrepender. Então, quer falar mais alguma coisa, meu irmão? Não, então é isso. Então, se você está passando por algum momento difícil, foca naquilo que você já tem, foca naquilo que você já conquistou. Contemple. Isso, contemple, entrega nas mãos de Deus. Deus não perdeu o controle dessa situação. Ele está presente aí, por mais que você não sinta, por mais que você não veja ele agir. Eu costumo falar que ele age no silêncio. Sim. Então, assim, espere em Deus, confia em Deus, tudo está no controle dele, ele vai agir na hora certa, não é no nosso tempo. O grande mal do ser humano é agir, achar que é tudo no nosso tempo, e quando Deus não age no nosso tempo, a gente tenta agir, a gente tenta pegar o controle, e a gente aprendeu a entregar o controle nas mãos de Deus. Todas as vezes que vinha um probleminha, né, do passado, a gente falava um pro outro: Deus está no controle. Deus está... E foi claro, né, Mateus? Foi claro, todas as situações foi Deus agindo. Sim, e a gente conseguiu ver isso claramente, a gente conseguiu enxergar isso. Hoje a gente até sentou com os pastores e falou assim: não é nenhum problema que a gente veio falar. Porque se tivesse algum problema, a gente iria compartilhar, mas a gente já sabe no nosso interior, no nosso coração, que Deus está no controle. Deus está à frente, Deus é o nosso general, é aquele que vai à frente, é aquele que guia, né, que nos guia, e hoje a gente está vivendo assim, né? A gente não está vivendo os nossos planos, nós fazemos planos, nós desejamos almejar algumas coisas, como, né, casal, como seres humanos, mas em primeiro lugar, eu e Mateus, hoje a gente olha e fala assim: Senhor, a gente quer fazer aquilo que o Senhor deseja. Porque os planos dele são muito maiores do que os nossos. Então eu quero viver aquilo que ele tem para minha vida. Porque a gente olha, a gente quer viver e sonha coisas carnais. Sim. Né? E, cara... tem muito plano que tá no nosso coração que não é plano de Deus para nós. Sim. Então, assim, toda vez que eu tenho esse sentimento, eu falo: Senhor, se não for da tua vontade, então tira do meu coração. Sim. Tira esse desejo do meu coração. E é nitidamente quando você tem esse relacionamento com Deus, quando você busca isso, você sente nitidamente ele agir, né? E se você sonha, se você, né, deseja algo, coloque nas mãos de Deus, né? E lute, não desista, sabe? Se for realmente algo da vontade de Deus, como, por exemplo, todo casamento é da vontade de Deus, todo casamento né, faz parte dos planos de Deus. Né? Então, assim, se você está passando por um casamento difícil, por uma estação difícil, as estações, elas estão feitas para serem passadas. E a gente não fala só de estação difícil, tem estações boas. Sim. Só que quando você passar também estações boas, é no chão. O grande problema foi que quando a gente passou uma estação muito boa da nossa vida, que a gente achava, a gente não foi pé no chão. Por quê? Faltou também, eu falo isso que é uma verdade, faltou maturidade. Sim. Faltou ciência, sabedoria.
E faltou Deus. Faltou Deus. Faltou Deus. Deus que concede sabedoria. O ser humano pode ter sabedoria, pode ser inteligente, tal. Mas a Deus é o sabedoria dono vem de de todas Deus. as coisas. Deus é o criador da sabedoria, então. E é o que o próprio, vamos dizer assim, o rei da sabedoria humana é Salomão. Uhum. E ele fala no final da sua vida assim, tudo é vaidade. Sim. Você pode buscar todas as coisas, pode conquistar todas as coisas, tudo é vaidade. Sim. Tudo é vaidade, porque ou você busca dinheiro, aí você consegue, depois você busca poder, você consegue, e aí depois você tenta buscar mais poder. Tem até um videozinho antigo que, por exemplo, vamos supor, um menino olha, está andando a pé e olha uma pessoa de bicicleta. Ah, eu queria ter uma bicicleta. Aí Verdade. aquele da bicicleta olha uma pessoa de ônibus. Ah, eu queria ter dinheiro para andar de ônibus. Verdade. A pessoa de ônibus olhou um motoqueiro. Ah, eu queria ter uma moto. E sempre assim, você tem algo, você deseja mais. Você tem algo, você deseja... Não é errado não, gente. Mas isso não pode ser um Deus na sua vida. Isso não pode ser algo mais importante do que a presença de Deus. Isso não pode ser algo mais importante do que os planos de Deus para você. Sim, exato. Né? Então... E é isso. Para finalizar, assim, uma coisa que a gente tem feito na nossa vida, isso é individual e você ora a Deus para ver se Deus vai conceder isso. Uhum. Eu fiz para mim individualmente, depois a Débora, ela também veio junto. Nós paramos de pedir coisas a Deus. Sim. Nós aprendemos apenas a agradecer e adorar a Deus. Independente da situação, agradeça. Quando nós vamos orar, nós não estamos pedindo coisas a Deus. Nós pegamos e adoramos, porque eu entendi uma coisa. A bênção segue a gente. A vida de Deus faz com que as bênçãos seguirão. A gente faz o caminho ao contrário. Nós seguimos a bênção. Enquanto Deus fala, não, segue a Deus, me segue. Sim. E as bênçãos vão te seguir. Sim. Então é isso, gente. Nosso canal tá aí. A gente vai estar lançando outro vídeo essa semana. Segue. Nós vamos ter vídeos assim. Vou trazer mais pessoas. O canal é nosso. Nosso canal Peregrinando. Nós contamos um pouco da nossa história. Nós não estamos aqui para ser ter uma autopropagação, pelo contrário, somos filhos de Deus, somos pessoas normais, somos gente como a gente, né? Vamos dizer essa frase, usar essa expressão, ou seja, somos pessoas comuns, não somos ninguém, tá? E é o seguinte, Deus deseja caminhar com a gente, Deus deseja andar com a gente, né? Como a última mensagem que eu falei, que é o fim do homem, que é como Enoque, Deus deseja andar com a gente, Deus deseja caminhar em cada detalhe da nossa vida. Esse é o propósito de Deus para nós, para que possamos estar na eternidade. Não chegarmos no dia do juízo e Deus virar para a gente e falar, aparta de mim porque eu não te conheço. Então, por que isso? Isso é relacionamento. Então, segue a gente. Muito bom estar com vocês aqui nesse tempo abençoado. Muito obrigado, meu amor. E foi fantástico a gente estar junto, fantástico. Então segue, nós vamos iniciar um próximo estudo de palavras, uma série, vamos dizer, uma playlist, que é sobre as igrejas de Apocalipse. E a gente vai estar lançando um vídeo por semana, serão 7 vídeos, né, 7 semanas. E outros vídeos a gente vai estar trazendo para vocês. Tamo junto, pessoal. Tchauzinho. Grande abraço.